Oi, gente, tudo bem? Enjoada da minha cara já, né? Mas vamos lá. Na aula de hoje, além do gabarito das atividades 1 e 2 da aula passada, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns tempos verbais, tá, gente? Mas assim, eu já adianto para vocês que eu não vou cobrar todos os tempos verbais, né, numa prova, porque são muitos e assim é difícil decorar todos, gravar todos, tá? Mas, tá? Eu preciso passar para vocês todos eles. Lembrando que tudo aqui que vocês têm no terceirão é uma revisão que vocês já viram durante todos os anos em língua espanhola, tá? Então, todos os tempos verbais que vocês vão ver aqui, vocês já trabalharam, tá? Então, por isso que eles trazem assim todos juntos, né? Em 2 páginas, 3, eles trazem 4 tempos verbais, tá bom? Então vamos lá. Na página 8, nós vamos iniciar os pretéritos de indicativo. Então, o que são os pretéritos do indicativo? Os tempos passados, né, do indicativo, ok? Primeiro, nós temos o pretérito indefinido do indicativo, perfeito simples. O que eu quero que vocês gravem é aqui, ó, gente, o quando eles são usados, tá? Usamos esse tempo verbal para expressar acontecimentos passados e acabados em um período temporal completamente finalizado. Suele aparecer com os seguintes marcadores temporais: anoche, ayer, anteayer, la semana passada, hace um mês, el año passado, em 1988, el verano passado, em diciembre, etc. Então, quando que nós usamos o pretérito indefinido? Quando a gente vai falar de um tempo passado e acabado, né? Uma ação que a gente começou lá no passado e acabou no passado, tá? Geralmente ele vem com marcador temporal indicando que é um tempo passado e acabado. Por exemplo, a semana passada já acabou, né? Então, semana passada é um marcador de tempo. Ayer por la noite, ontem à noite. Quando eu falo esta manhã, né? Não, hoy por la mañana, né? Amanhã já acabou. Agora, se eu falar esta manhã, amanhã ainda não acabou. Não acabou. Agora, quando eu falo hoy por la mañana, los alunos estuvieron em el colegio. Eles estiveram hoje pela manhã, o tempo passado e acabado. El año de 2019 foi muito tranquilo. O ano de 2019 já acabou. Então, o pretérito indefinido é um tempo passado e acabado, ok? E aí vocês têm as 3 formas aqui dos verbos regulares: cantar, comer e viver, tá? Os verbos cantar é essa terminação que tá aqui em negrito, tá? Aqui. Os verbos comer, os verbos terminados em er e ir são da mesma igualzinha, a terminação é a mesma. Mantém o radical do verbo e essas terminações, tá bom? Os verbos irregulares, vocês têm eles aqui: tener, hacer, saber, caber, andar, poner, querer, estar, traer, venir, decir e poder, tá? Então, esses são os verbos irregulares e aqui as terminações. Todos esses verbos terão essas terminações que estão aqui do ladinho. Todos eles terão essas terminações. Esses verbos irregulares aqui terão essas terminações, ok? E aí, aqui embaixo tem alguns verbos com outras irregularidades, tá bom? É bom vocês darem uma olhadinha, tá? Mas volto a dizer, o que eu quero que vocês saibam, né, é quando nós usamos o pretérito indefinido, ok? Aí nós temos o pretérito perfeito composto, tá? Se o pretérito indefinido ele é usado para falar de uma ação passada e acabada, o pretérito perfeito composto indicativo é para falar de uma ação passada, mas não acabada. Vamos ver. Usamos o tempo verbal para expressar acontecimentos passados em um período temporal que siga hasta o momento presente, tá? Também usamos para falar de experiência de vidas ou no ao largo da vida. Suele aparecer com os seguintes marcadores temporais. Então, geralmente as frases, os textos que estão inseridos esse tempo verbal, vêm com esses marcadores temporais. Hoy, esta manhã, este dia, esta semana, este ano, nunca, já, sempre, muitas vezes, uma vez, etc. Então, é um tempo passado que dura até o momento que fala. Quando eu falo assim, este ano está sendo, este ano ha sido muito difícil, tá? Este ano ainda não acabou. Esta semana eu he comido muito,
a semana não acabou, eu continuo, né? É uma ação passada, mas um tempo não acabar. Ele ainda não acabou, dura até o momento presente, tá? Então, essa é a diferença entre um e outro. El pretérito imperfeito de indicativo, tá? Perdão, voltando no pretérito perfeito composto, sempre vai ser o verbo haber no presente indicativo mais o verbo no particípio. O verbo haber, as, a, emos, habeis e an, mais o particípio do verbo que for pedido. Se os verbos forem ar, particípio ad. Se os verbos forem ir e ir, particípio id. Ok? Ele pretérito imperfeito indicativo. Quando que eu uso? Usamos esse tempo verbal para expressar expressões, ações habituais em el passado e hacer descrições sobre el passado. Quando a gente fala assim, quando eu era criança, uma vez eu estava, tá? Então, esse tempo verbal, ele é semelhante ao português. O que muda dos verbos terminados em ar para os verbos terminados em ar em português para o espanhol é que em espanhol nós usamos aba no lugar de ava. Então, cantava, em português, cantava, tá? Mas você pode fazer essa associação, tá? A única diferença é a terminação, ava para aba. E aí, os verbos terminados em er e ir, tá? É igual ao português. A única diferença é que em espanhol eles levam acento, tá? Temia, temias, temia, temíamos, temias e temiam, tá? E nesse tempo verbal, no pretérito imperfeito indicativo, tá? Que é para expressar ações habituais, né, no passado, só temos 3 verbos irregulares, que é o verbo ser, ir e ver, ok? E o último tempo verbal de hoje, né, que é do passado, ele pretérito plusquamperfeito indicativo. O que ele expressa? Ele expressa acontecimentos passados anteriores a outros também passados. Exemplo, quando eu falo assim, quando eu llegué a casa, mi madre já havia salido, tá? Então, o pretérito plusquamperfeito indicativo, ele é formado pelo verbo haber, no pretérito imperfeito, mais o particípio, né, do verbo pedido, tá bom? Nós usamos, então, ele para falar de uma ação acontecida, passada, anterior a outra também passada. Então, quando eu cheguei em casa, minha mãe já havia saído. Então, cheguei é passado, tá? Mas quando eu cheguei, outra ação já tinha acontecido, que era a minha mãe ter saído. Então, quando eu llegué a casa, minha madre já havia salido. Então, é uma ação passada, anterior, a outra também no passado. Então, esse havia salido é anterior ao cheguei, porque antes de eu chegar, ela já tinha saído, ok? Então, esses são os tempos verbais, gente. O que eu quero que vocês fixem aqui? É o uso. Quando que eu uso? Por que eu uso? Tá? Que tipo de ações estão expressadas nesses verbos, tá bom? Ok? E aí, vocês vão fazer as atividades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Sobre esse conteúdo. Tem questões tem várias questões aqui de múltipla escolha, tá? Então, são essas questões. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom, gente? Até a próxima aula, eu estou aqui à disposição sempre de vocês. Beijos!